Legal. A nossa ideia aqui não é apresentar nada mirabolante, falar de coisas diferentes, nada disso. O que a gente vai ver hoje aqui é o arroz com feijão mesmo, tá? O básico. Algumas informações que a gente precisa ter todas as vezes que a gente for utilizar o Pipe Drive. Um dos pontos que é novidade, que é esse que eu vou começar falando de trás para frente, é o Project. Para quem não conhece o Project, ele é uma divisão ou uma área dentro do próprio Pipe Drive que é focado em pós-venda, no pós-venda. Ele funciona muito similar com o que é o projeto, como é o pipeline do comercial, só que com etapas diferentes. As etapas foram pré-determinadas numa conversa que eu tive com a Carol, nos mapeamentos que a gente fez com a parte de pré-implantação, de implantação. Então, a partir de agora, todos os negócios que são dados como ganho no Pipe Drive, automaticamente ele puxa por projetos. E a partir do projetos, o time da Carol, junto com o Alê, eles vão conseguir enxergar, ter visibilidade de como esse projeto está rodando dentro da área. Aqui, basicamente, a gente subdividiu em 5 grandes atividades: checklist de benefícios, kickoff de implantação, go live, onboard, checkpoint e o checkout da implantação, que é quando finaliza. Cada uma dessas etapas, elas precisam cumprir algumas tarefas para poder evoluir para a próxima. Com essas etapas, a etapa de checklist de benefício, com essas etapas aqui, o que nós criamos junto com o que é também uma novidade? O processo integrado dentro do projeto. O que é esse processo integrado? A partir de agora, ele tem uma sequência para percorrer dentro de cada uma dessas etapas. Ou seja, existe a etapa e existe a sub-etapa, ou a tarefa e a subtarefa. Então, aqui a gente está olhando o mesmo pipeline da visão anterior, só que agora listada em atividades. Então, por exemplo, naquela primeira etapa, que era o checklist de benefícios, o time de pré-implantação, de implantação, vai olhar lá todos os acordos que foram fechados, ou seja, vai ter um bate com o comercial para ter certeza de tudo que foi estabelecido com o cliente, vai olhar se os contratos estão todos assinados, se existe algum tipo de documentação pendente, enfim, essas são as 3 macros atividades dessa primeira etapa. Com tudo isso ok, se todas essas 3 etapas estiverem ok, eles vão fazer uma marcação, né? Vou voltar aqui para o projeto para vocês verem, né? Então nós temos aqui um projeto que é recente, que foi convertido aqui como projeto, ou seja, foi dado como ganho lá pelo comercial e entrou na lista que a gente, assim, aqui ele está até marcando que tem algumas atividades atrasadas, é porque a gente não tinha feito ainda esse treinamento para poder acompanhar todos os projetos que estavam rolando. Então, esse aqui é meio que um teste, tá? Então, não se preocupem por enquanto, depois a gente vai limpar e organizar isso da maneira mais correta possível. Aqui, vejam só, eu cliquei no negócio que foi criado, naquele cardzinho, e aqui ele tem, no lateral direito, aqui ele está mostrando, ó, checklist benefícios. Aqui ele tem as 3 etapas. Se essas 3 etapas estiverem cumpridas, eu vou marcar como concluído. Marquei como concluído cada uma delas, ou seja, as fases do projeto já estão finalizadas, eu já posso ir para outra etapa. E qual seria essa outra etapa? Beleza, kickoff de implantação, que é Ti, o somos mapeamento nós que operacional. arrastamos o card ou o card vai automaticamente? Tem que arrastar, ele não vai automático. Tá. Ele não vai automático, por quê? Porque além do mapeamento, precisa ter uma ação manual para entender que todas as etapas foram cumpridas. E ele também não entende que isso é obrigatório, né? Por exemplo, ele não entende que se você cumprir as Uhum. subtarefas, é obrigatório para passar isso para o outro lado. A gente poderia gerar uma Tá. automação, mas por enquanto ele não entende que é obrigatório. Pode ser que existam, além dessas tarefas, alguma outra marcação que você precise fazer para poder jogar ele para a próxima etapa. Então não é automático, tá? Beleza. Então aqui.
No kickoff de implantação, tem outras duas subtarefas, mapeamento operacional e cronograma de implantação, que aí já é com o time de implantação mesmo. Ele vai fazer esse mapeamento operacional, ele tem uma tarefa aqui que está subdividida de novo com mais três tarefas, que é o mapeamento de produto, mapeamento com a operadora, são os levantamentos, né, de produto, de operadora e as informações do cliente. Checando todas essas informações, né, checando todas as informações, eu determino que o processo de mapeamento operacional está cumprido, mas eu ainda tenho que entregar aqui o cronograma de implantação. Entreguei o cronograma de implantação, já posso voltar lá na minha área de projetos e jogar ele para a próxima etapa. Legal? Aqui vocês entenderam, né, os fundamentos. Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é que vocês entendessem os fundamentos dessa área para que todo mundo tivesse visibilidade. Agora eu queria que a Lê, que tem visibilidade aí de vendedor, né? Você consegue enxergar esse menu à esquerda que está escrito Project? Não tem notificação. A gente pode criar uma automação para notificação, mas que é um dos processos que eu penso que a gente pode criar ao invés de dar visibilidade para eles, porque tem um certo custo para a gente operar esse project. Mas a gente consegue sim mandar um e-mail informando. Por exemplo, se esse exemplo que a gente está olhando aqui, o card, Viva Food, quando ele chegar na etapa de Go Live, que é de fato ele está valendo, né? Que é carteirização, né? Eu emitir os processos que a carteirização é a definição do relacionamento, né? A pessoa de relacionamento, aí liberação do documento, que é o book, né? O book do cliente, e a validação de tudo que foi feito nas etapas anteriores pelo executivo de relacionamento. Isso aqui a gente consegue, por exemplo, quando chega nessa etapa, colocar uma automação para disparar um e-mail para todos avisando que esse cliente ele chegou nessa etapa. Dá para fazer isso. Eu acho que a preocupação Experiências. do Alessandro era de voltar, quando a gente voltar um processo para o comercial, por exemplo. Chegou aqui na implantação, ele não está completo, o Ale vai criticar ele, vai falar que não está completo e vai voltar o card. Entendeu? Perfeito. Não, Eu ele acho que não esse é volta. um ponto, esse é um Ele ponto vai ficar importante. travado aqui, ele não volta. Por exemplo, A quando dá gente não ganho lá arrasta no de comercial, volta, então. quando dá ganho no comercial, a única forma dele voltar é se ele cancelar o ganho. Aí ele vai ter que dizer que tipo, o cliente não fechou e voltar. Em teoria, ele não volta. Se ele for, por exemplo, der crítica, vamos supor, na primeira etapa aqui, os acordos fechados e contratos, o cliente não assinou o contrato. Ele vai ficar travado aqui nessa primeira etapa ad eterno. Entendi. Ele não Então, vai na evoluir, ele verdade, vai ficar aqui, ele aí vai é ficar uma marcando. atenção do comercial, então. Aí só que assim, Aí vai ter que ter vai uma ter que. atenção do comercial em Isso. todas as etapas do cliente dele estarem sendo cumpridas e o comercial acompanhar. Porque assim, óbvio que a gente vai ter as tratativas e vamos ter a troca de e-mail, mas se a gente está falando em operacionalizar, né, e ter um card, aí é importante acompanhar esse card, esse andamento do card aí, até chegar um momento de go live, o comercial não está livre desse cliente ainda, vamos dizer assim. Tudo bem. Mas existe Você uma questão concorda, de Ale, com o que eu responsabilidade. falei? De quem é a responsabilidade de operar isso? Exato. Aham. Não, eu tô te perguntando, de quem é a responsabilidade de operar isso? Se ele tiver alguma trava ali da implantação, a gente vai ver qual que é a trava. Então, por exemplo, se a trava é não recebemos os contratos, a decisão comercial, ela é uma responsabilidade do comercial. Se for alguma coisa relacionada ao estudo ou à cotação, ela é responsabilidade do placement. Então, a gente define qual que é a pendência que a gente tem e a gente vai colocar a observação ali. Perfeito, Por perfeito. isso que ele tem ali a anotação em cada fase, certo? Tem. Do TIC. Eu vi o Sim. lapisinho Você lá tem que a essa gente parte coloca a aqui dos anotação. arquivos, né? Que para fazer o upload dos Uhum. arquivos, as anotações e as trocas de e-mail que você consegue fazer por aqui também. Mas por enquanto aqui não tem nenhum Então e-mail que pode foi fazer por vinculado, aí. mas você pode fazer anotações, né? Então, por exemplo, você pode marcar aqui as pessoas. É que assim, você só vai conseguir me marcar por enquanto. Porque como Uhum. o comercial não está As no pessoas project, autorizadas, né? você não consegue marcar a gente de fora. Mas você consegue fazer uma anotação aqui que tem uma pendência que foi enviado um e-mail para o comercial ou para o placement, alguma coisa nesse sentido, e está Tá. aguardando uma devolutiva para poder seguir com a implantação. Em teoria, aqui ele vai continuar travado para você aqui, ele não vai evoluir. Vamos supor que Uhum. esse fosse um problema desse card aqui, Viva Food. No contrato não está assinado.
Ele já está vencido aqui alguma série de dias, ele está aqui, está preso. Em teoria, se fosse entendi. isso na prática, ele não estaria implantado. Na prática, ele não estaria implantado. Uhum. Entendeu? Eu sei que vocês já evoluíram com esse card aqui, eu só estou dando um exemplo. Mas na prática, ele não É, estaria esse foi um implantado, ele bom ficaria exemplo. preso. Esse foi um bom exemplo porque foi exatamente um cliente que, quando chegou para a gente implantar, ele teve que voltar, né? Que a cotação não estava correta, e foi um ajuste, aí declinou na seguradora, aí vai para outra. Então, esse É. Só vai mudar o status foi quando desse chegou na cliente. implantação. É Ele que só vai mudar o status desse cliente se o comercial cancelar. Aí, se eu não me engano, se ele cancelar a venda, ela dá como perdida, ele some daqui da sua lista. Mas aí ele vai reiniciar o processo, entendeu? eu Senão ele só não tive. evolui. Desculpa, Thiago, eu tive uma experiência agora, recente, que eu recebi a passagem de implantação da Quatá, Bradesco. Chamei a operadora para uma reunião para início da implantação. O Bradesco falou que a proposta não precisava ser revalidada. Eu com uma proposta em mãos que não estava válida para iniciar o processo de implantação. Então, eu tive que voltar para o comercial. O comercial já deu ok lá, o contrato, sei lá, a proposta comercial, mas quando eu fui para validar com a operadora, opa, essa proposta aqui não está validada, eu tenho que voltar para o comercial. É. Não, assim, eu Mas entendo aí, nesse perfeitamente caso, aí Cancela. não todos os seria o entraves que comercial, aí vocês seria o têm nessa placement, etapa né? de implantação. Eu estou só trazendo isso para a nossa realidade aqui de um processo. Tá, Ele ficaria travado nessa primeira etapa, ele não ia evoluir. A diferença é só essa, ele não vai evoluir. Vocês não vão conseguir dar sequência nele por conta desses entraves. Só que não é aqui que vão resolver os entraves, entendeu? tá, Basicamente, você só Uhum. não vai jogar ele para frente. Então, quando você for analisar aqui, que você olhar que vai ter 10, por exemplo, 10 pendências aqui, 10 cards que estão aguardando na implantação, você vai falar, meu, eu tô com todas as minhas implantações travadas por algum motivo, tá. entendeu? A gente tem um ponto focal desse pipe drive de uma pessoa que analisa e checa as pendências, ou a gente, cada área vai fazer o seu. Por exemplo, tá? Estamos vendo aqui que tem tanto e tanto e tanto projeto vencido que não evoluiu. Vai No caso, ter, é o tipo, líder um da área, overview disso? É o líder da área mesmo. Ah, né? beleza, No caso da sua área aqui, seria você analisando isso beleza. e julgando para ver se tem alguma as pendências que estão rolando. Eu aconselho que se faça isso pelo menos uma vez por semana, né? Reservar uma hora, meia hora Sim, que seja, para poder analisar e fazer as anotações de todas as demandas que tem pendentes em relação aos cards que estão rolando, entendeu? entendi. Aqui, de novo, todas as anotações podem ser feitas aqui nestes, é, eu posso dizer aqui, nessas abinhas que existem aqui. Você tem a aba de arquivos, então Uhum. você pode subir, por exemplo, uma cópia do contrato aqui. Você pode fazer as anotações dos dias e horários que rolaram a troca de e-mail com o comercial, com a operadora, com o placement, qualquer uma das áreas. E também fica um registro. Eu só não testei aqui, ó, esse aqui do e-mail. Aqui tem o registro do e-mail que fica vinculado, mas aqui eu não fiz teste nenhum para disparar e-mail, seja para quem for. Mas se você utilizar aqui, por isso que assim, quando a gente terminar essa etapa aqui, eu vou voltar lá para o começo e vou mostrar o quanto é importante ter o Outlook, né, a conta de e-mail vinculada no Pipedrive. Porque aqui, por exemplo, o meu está vinculado. Se você não tiver vinculado no Pipedrive a sua conta, você não consegue disparar o e-mail por aqui. Então, por exemplo, se você dispara o e-mail por aqui, ele vai sair do seu Outlook normal. A diferença é que você está construindo o e-mail aqui dentro. E aqui, por exemplo, tem um ponto super importante para vocês, no caso do time de implantação, pré-implantação, relacionamento, é que vocês podem desenhar modelos. Então, vamos supor que existe um modelo de recusa de implantação por falta de documento. Né? Aí vocês podem criar um modelo padrão dizendo, olha, essa implantação não poderá seguir pela ausência da documentação XPTO. Aguardamos a resolução disso por parte de. Aí você pode enviar para o comercial, enviar para a operadora, enviar para quem for, e você já tem os seus modelos. Então aqui vocês também não precisam perder muito tempo
Só que você só consegue ter acesso a essa possibilidade aqui se você tiver com a sua conta do Outlook vinculada no Pipe Drive. Se não tiver vinculado, ele nem habilita essa opção de e-mails. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um e-mail aqui de acompanhamento, só que esse acompanhamento aqui é comercial. Então, vamos supor, se você escolher esse modelo aqui, ele já tem um texto padrão que você só troca aqui as informações e segue com esse texto padrão, entendeu? Então, vocês podem criar, eu posso ajudar vocês, se vocês quiserem, a criar modelos de recusa, de trava na implantação, sabe? Alerta, né? E com isso aqui fazer contagem de prazo, etc., né? Então, esse aqui é um recurso bastante importante para vocês terem trocas internas, porque o que que acontece? Fica registrado dentro do sistema que houve que houve a ação por parte de vocês na hora de determinar o que que aconteceu com aquela implantação. E fica registrado aqui, entendeu? Entendido. Esses documentos aqui podem ignorar, tá? Porque também é coisa de contratar. O Pipe Drive é uma das melhores ferramentas de mercado, mas tudo você tem que fazer uma contratação extra. Você vai criando um Frankensteinzinho, mas ele vai colocando várias soluções extras, assim. Ah, e todas aqui no Projects, Carol, você entra como proprietária. Você até pode trocar a propriedade aqui. Quando tiver, por exemplo, o Alessandro, o Charles e a Vera, vão aparecer os nomes deles aqui, Uhum. e aí você pode trocar a propriedade dele para eles. Por enquanto, como eu só cadastrei você, só tem você aqui como proprietário. E Beleza. aí, o que que eu Uhum. recomendo depois que a gente, de fato, estabelecer isso como critério? Que todo time de vocês utilize essa ferramenta como base, né? Como Uhum. ferramenta principal de controle e do dia a dia mesmo. Eu sei que vai ser uma quebra de paradigma, ter uma ferramenta para fazer controle, esse tipo de coisa, mas vai facilitar muito para vocês acompanharem o andamento dos projetos, né? Como é que está rodando as implantações dentro da área, as informações que estão rolando. Enfim, essa etapa aqui de projetos, ele é super importante para vocês conseguirem, acho que o mais importante do que está sendo construído na companhia hoje, com essas mudanças, é justamente a gente conseguir mais profissionalismo, registro, visibilidade, isso trazendo isso para um outro nível de gestão. Legal? Para Aqui, nós aqui, Tiago, essa visão é importante para que a gente tenha a interação do comercial com a visão do processo de implantação. A gente teve algumas dificuldades aí, né, até da Aline especificamente, da Oito, da Viva, que foram processos que foram e voltaram muitas vezes. Então, assim, criar esse card, ele é importante para que vocês visualizem como é que está aí as fases que estão sendo cumpridas. E para vocês também não acordarem com o cliente nenhuma data diferente do que tem um cronograma ali. Até que se o cliente questiona, vocês vão ter a visibilidade de como está o processo, entendeu? então, elas não têm acesso ainda. Eu vou tentar ver uma maneira de deixar visibilidade para todo mundo, tá? Eu vou me comprometer em fazer Uhum. esse estudo dentro da ferramenta para verificar se a gente consegue ter essa visibilidade para todo mundo. Mas um ponto mega importante, Carol, que acho que você citou, e essas dificuldades, até assim, até o marketing sofreu um pouco também com todas essas implantações, que é um bom sofrimento, digamos assim, mas é uma coisa que traz um certo complicante aí para todo mundo no dia a dia. Eu acho que vale muito a pena você fazer um treinamento com o time comercial para explicar, você, o Ale, o Charles, a Vera, sabe, reunir um dia vocês todos do time e treinarem o time comercial para fazer uma implantação em com a qualidade máxima, sabe? Qual é o melhor modelo de uma implantação? E aí a gente consegue criar uma biblioteca de documentos, de referência, enfim, para que todos eles possam acompanhar isso. A gente está num momento de crescimento, né? Então eu acho que vale super a pena, porque até hoje nós não tivemos isso. Por exemplo, pelo que eu me lembro, essa aqui eu acho que é a primeira conversa que a gente fala de pipe, assim. Então assim, a gente está num momento onde a gente está transformando algumas coisas e ter esse conhecimento teu, principalmente, com todo o comercial, acho que é super importante. A Alessandra teve uma pequena experiência comigo com a Poleng e ela até comentou, ela falou, Carol, eu não sabia que era desse jeito, né? Agora a gente vai começar a vivenciar essas coisas, né? Junto com o Sim, e comercial cada vez também. mais.
Cada vez mais. O Ricardo está chegando aí até, o Ricardo e o Will estão chegando aí justamente para nos ajudar a colocar mais cards como esse aí na implantação. Então, é muito importante que todos eles entendam todos os processos para que a gente consiga melhorar tudo em todas as etapas. E aí, só E finalizando aqui eu essa quero. parte do projetos, que é a parte de onboarding, né, que de fato é feita lá a validação com o cliente, acho que é uma última etapa antes do cliente, onde eles fazem todas as análises das apólices implantadas e vigências, e aí fazem a apresentação da equipe de relacionamento, né, juntamente com o cliente, já ultrapassando aquela etapa do cronograma, enfim. E depois dessa etapa, existe o checkout, que é quando a gente dá o cliente como implantado de fato, tá dentro de casa, vai para relacionamento, porque agora ele segue o caminho operacional de dia a dia, porque ele já venceu e superou essa etapa, tanto do placement comercial, em pré-implantação, implantação, ele já superou todas as etapas, agora ele é um cliente corrente da casa, né? Então, a única coisa que é feita nesse checkout aqui é a liberação do primeiro faturamento, conferência de termos e aditivos se tiver alguma coisa, cadastros nos sistemas, e quando a gente fala cadastro nos sistemas, a gente está falando de Suridata, quando tem, time da APS, enfim, todos os sistemas que a gente tem que fazer subida, e validação de serviços validação que eu digo é início dos serviços que foram cadastrados, foram contratados por esse cliente. Legal? Dúvidas até aí? Tranquilo, né, de entender aqui o processo. O processo é tranquilo de Eu tô com entender. dúvida. O mais difícil mesmo é a gente se entender durante os dias para poder colocar isso para rodar, né? Porque que nem tem todos esses problemas que a gente enfrenta num processo de implantação. O prazo que está fora do prazo, o problema com a operadora na hora de subir um layout, tudo isso aqui vai fazer com que a implantação fique travada, né? Então, aqui. Então, ela sempre, tecnicamente, ele vai travar na área de vocês, porque vocês não vão conseguir dar sequência, e visualmente ele vai estar aqui no Pipe Drive na etapa que ele travou. Então, ele não vai evoluir. Você sempre vai olhar ele aqui, ó, tá na primeira etapa, tá no checklist de benefícios, porque faltou um monte de coisa. Não tem o contrato assinado, não tem, né? A gente não sabe quais são os serviços que foi vendido para comercial, enfim, vai voltar e aí todo mundo tem que responder, né? E aí envolve quem tiver que envolver. No comercial, no caso, se estiver faltando alguma informação, placement ou operadora. De novo, acho muito importante usar essas abas aqui como suporte, né? Então aqui tem as anotações, né, que vão ficar registradas aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, é, e-mail negativa operadora. E aí eu posso colocar que eu mandei Você chegou na parte nova ou não? dia 5/8. Ainda não, ele está falando, ele começou de trás para frente. Então aqui vai ficar um registro que eu fiz uma observação, né? Recebi uma negativa da operadora para uma solicitação que a gente fez por conta do contrato. Ficou um registro aqui, ó. Hoje, né, ele vai ter também o registro próprio, né, falando ali que a data, o horário e a pessoa que fez essa anotação. Mas aqui também vocês podem escrever a anotação que fizer mais sentido para aquele momento. Legal, quando você voltar aqui um mês, 2 meses depois, se não tiver nenhuma anotação nova aqui, é porque isso aqui não foi resolvido, entendeu? Em teoria, ele está pendente, está parado nisso aqui. Ele não foi resolvido aqui e ele continua. Essa barra lateral aqui que ele está mostrando, ele mostra aqui as etapas que foram criadas, né? Vocês podem ver quando vocês deixam o mouse em cima, ele está ali, ó. Primeira etapa, checklist de benefícios. Segunda, kickoff. Terceira, go live. Quarta, onboard. Quinta, checkout. Então, na primeira, se ele tiver aqui parado, ou seja, ele não evoluiu no relacionamento, ele não chegou, não tem nem executivo de relacionamento ainda, não tem nada disso, porque ele não chegou a ser implantado. Beleza até aí, gente? Beleza. Tá, show. Carol e Ale, eu vou agora voltar para o início do Pipe Drive. Se vocês quiserem ficar, fiquem à vontade aí, tá? Beleza? Gente, para quem não estava aí, bom dia, né? Eu só estou começando de trás para frente, porque já estava antecipando aqui o processo novo, falando do project. Agora a gente começa a falar do início do Pipe Drive. Então eu vou pedir, primeiramente, que todo mundo entre nessa tela aqui, ó,
que é a tela de negócios, e filtre pelo seu nome. Quem tiver zerado não tem problema. Deem um ok aí, façam assim, um joinha, só para eu saber que todo mundo já fez o filtro. Legal. Primeiro ponto que a gente vai começar falando aqui acho que é o ponto mais importante, que é o ponto do cadastro. Por que o ponto do cadastro é o mais importante? Porque quando você cadastra bem a primeira vez, você não tem retrabalho mais. Então é muito importante que na primeira vez que você vá registrar um negócio dentro do Pipedrive, você faça ele mais completo possível, para você não ter que ficar fazendo retrabalho ou subindo informação, ou outras pessoas que forem acessar esse card não tenham dificuldade de entender o que está rolando neste negócio. Primeiro, todo mundo entende quais são essas etapas aqui? Ou alguém ainda tem dificuldade de entender? Ah, tem um ponto super importante nessas etapas aqui. Bom, eu vou explicar aqui então para ficar mais fácil. Oportunidade. Oportunidade é um lead. É o cara que acabou de chegar entrando em contato com a gente, ele não foi qualificado, a gente não sabe ainda se ele é uma boa empresa, se não é uma boa empresa, se vale a pena para a gente dedicar recurso, tempo em cima dele ou não. Ele só é uma oportunidade, alguém interessado no nosso serviço. É aí que eu entro. É aí que você entra. Na verdade, você entra na etapa de transformar isso de oportunidade para reunião, que aí você qualificou, é o lead ok, tá tudo certo para evoluir dentro do processo. Mas é isso aí. Reunião. Basicamente, você marca uma apresentação com esse cara, né? Ele já está evoluindo aqui. Esses percentuais aqui foram dados lá no passado. Não fui eu que construí esse pipe, mas eu concordo com a estrutura que tem aqui hoje. Acho que faz bastante sentido. Reuniões. Foi uma reunião agendada. Simples assim. Na reunião agendada, às vezes você faz mais de uma, às vezes você faz uma reunião para conhecer o cliente, outra reunião para apresentar uma outra estrutura. Aqui não necessariamente precisa ter não existe um modelo certo para você determinar o que é reunião ou não, porque às vezes você pode fazer uma ligação por cara e de 20 minutos explicando tudo, isso aqui pode ser considerado uma reunião. Então, assim, é um contato de qualidade com esse cara, onde você conseguiu conhecer a necessidade dele e entender que se cabia ou não uma oportunidade para a gente. A partir daí, você tem todo aquele checklist, a parte do comercial tem todo aquele checklist de informações que eles vão solicitar para poder enviar lá para a área de cotações, que é o time de placement, seja para benefícios ou para ocupacional, ele vai para placement. Quando vocês enviarem isso aqui para cotação, para o time de placement, esse card que estava aqui em reunião, ele deve ir para a bid. Ele deve ir para a parte de cotação, porque vocês já enviaram aqui internamente. O que acontece? Quando está aqui em cotação, que vocês recebem a devolutiva, em teoria, matou a etapa da precificação. Mas só que ele ainda não deve ir para a etapa de negociação. Por quê? A etapa de negociação, na minha visualização, na concepção de vocês, pode ser um pouco diferente, mas na minha, negociação é o game que você faz quando você apresenta para esse cara a proposta. Ficou pronto? Pô, vamos marcar uma reunião para me te apresentar propostas, nossas soluções? Sim, legal. Quando você apresenta a proposta, que você principalmente colocou a precificação para o cliente analisar, aí sim você está entrando numa negociação. Negociação pressupõe que você fez uma oferta e que o cliente está tratando com você essa oferta. Então é uma troca. Se você não fez essa etapa de troca, pô, Thiago, 10 mil reais está muito caro. Dá um descontinho. Isso você está negociando aí. Você está negociando. Você fala, não vou baixar meu preço, vou te dar um serviço adicional. Você vai pagar os mesmos 10 mil, você vai ter um extra. Isso é negociação. Então, ele só evolui para a parte de negociação quando ele tiver mais ou menos dentro desse sistema. Legal. Quando você terminou essa parte de negociação, o cliente aceitou os seus termos, aceitou os seus produtos, os seus serviços que foram propostos, e ele falou assim, tá ok, fechei contigo. Quando ele deu o ok dele por e-mail, por exemplo, ou por WhatsApp, ou qualquer coisa, você joga ele para pré-implantação. Porque ele deu ok. Ele falou, legal, fechamos, estamos fechados. Pré-implantação. Você empurra ele para pré-implantação. Aí eu pergunto, ele é um cliente da gente?
Já é um cliente? Ainda não, Pode tem que assinar o responder. contrato. Ainda não. Por isso que fica Exatamente. Não é cliente 99% ainda. ali. Não é cliente. Por isso que aqui, eu vou até pegar aqui um exemplo de uma. Por exemplo, esse pipeline aqui que a gente está olhando. Tem um cliente que está aqui em pré-implantação. Ele ainda não é um cliente da companhia, porque se ele não te deu ok lá no contrato, se ele não assinou o contrato, não efetivou de fato ele não assinou, ele ainda não é um cliente. Então aqui o que que acontece? Quando você abre o pipe dele aqui, ele tem aqui em cima no canto direito ganho ou perdido. Se foi ganho, você clica em ganho e ele segue o baile. Deu perdido, aí você vai justificar porque foi a perda e também segue o baile, segue o próximo cliente. Normal. Beleza até aí? Porque assim, tem muitos pipes que eu estou olhando aí e tem uma série de clientes aqui em pré-implantação. Se tiver em pré-implantação, ele não deu ganho ainda como cliente da casa, ele só está ali para assinar o contrato, então assim, não foi computado, em teoria. E aí vocês precisam colocar, dar o ganho. E assim, dar o ganho agora é muito importante, muito importante, porque a partir do momento que você dá o ganho, ele gera automação para enviar esse card lá para a parte de projetos automaticamente. Ele informa, inclusive, as pessoas que estão envolvidas, ele manda um e-mail interno dizendo novo cliente na casa, e aí avisa as pessoas que tem esse novo cliente e envia isso lá para projetos. E é essa etapa que a gente estava falando aqui. Se você não der ganho na conta, ele não acontece esse processo, ele vai ficar preso aqui. E aí o time, por exemplo, do relacionamento da implantação, em teoria, não vai nem seguir com o processo, porque ele não foi recepcionado pela área corretamente. Beleza até aí? Até aqui tranquilo? Eu vou até fazer um teste aqui, eu vou voltar aqui no meu e vou começar na parte do cadastro, tá? O que que é importante aí? Essas visualizações aqui do lado esquerdo, todo mundo colocou o seu próprio pipe nessa visualização, né? Legal. Aqui você tem a parte de funil, a parte de visualização de lista. Aqui no meu caso, como não tem nenhuma, ele não vai listar nada. Aqui, previsão, ele trata de previsibilidade mesmo de faturamento. Por quê? O que que acontece quando você dá ganho aqui? Ele some. E ele não fica mais aqui em pré-implantação. Você deu ganho, ele desaparece. Você fala, nossa, e agora? Perdi. Onde que eu acho esse negócio? Né? Eu não estou vendo mais ele. A partir é tipo assim, o pré-implantação, eu até brinco que ele é tipo a louça que você lavou e está lá secando em cima da pia. Você fez tudo certo. Lavou a louça, botou para secar, você só não guardou ela ainda. Falta a última. Falta a última. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui. Na minha coluna estão os clientes ganhos que ainda não assinaram o contrato. Deixe 99 para não sumir e eu esquecer de cobrar a assinatura do contrato. O pessoal que faz os indicadores da RMR já sabe disso. Sim, sim, essa informação é o que eu passei agora. Se ele está ali em 99% é porque não foi assinado o contrato ainda, ele não está validado ainda como cliente. Inclusive, esses contratos que você coloca aí, Fabi, são os que o Felipe realmente apresenta lá na RMR como contratos quentes. Não, ele não foi ganho ainda. Ele só é ganho quando assina o contrato, o cliente entra dentro de casa. Sem contrato, eles têm problema, inclusive, para fazer cobrança. A gente está com uma série de clientes aí que estão com um problema de faturamento porque não tem contrato assinado. Não. Nas minhas empresas, não. Eu tenho cliente, por exemplo, rodando, que já está faturando e o contrato ainda não assinou. Vou te dar um exemplo. O CBRE, Universal, já tem 6 meses de contrato. Universal é uma faturando. que está com problema. Tá na briga Não- com o jurídico, não tá? né? Está na briga com o jurídico. Então, o contrato contrato tá não entre foi assinado, mas o jurídicos. contrato está rodando e faturando desde janeiro.
entendeu? Faturando eu não tenho certeza, não. Mas tudo bem, Assim, você está falando. Não, eu tenho a certeza. Igreja Universal já está sendo atendida, se eu não me engano, é de ocupacional, Atendida e né? faturada. A gente está Atendida e recebendo, faturada. só que o contrato tem uma questão legal que está entre jurídicos para assinar. Estão na Legal. negociação, mas está trabalhando, seguiu o trabalho, implantou o cliente, entendeu? Sim. Tá bom. Isso Beleza. acontece bastante aqui, tá? Implantar o cliente, Não tem deveria, contrato né? a assinar. E é Exatamente. por isso que a gente está criando toda empresa, né? esses controles, né? Para que a gente tenha um overview da situação no geral. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. A gente não tem contrato nenhum. Saúde da gente, APS. Se o cliente volta atrás, gente, e não nos paga, o que que a gente faz? A gente fica só com o vitalício da carta de nomeação? Só a carta de nomeação não é garantia de nada. A gente precisa realmente ter os processos documentados. E esse é um ponto, eu acho, aqui dos líderes da nova geração da Bancorp, né? Eu brinco que a gente está numa era Cavaleiros do Zodíaco, porque a gente tá desbravando o mundo aqui, entendeu? Brinco que a gente veio fazer jardinagem com tesourinha e temos que virar cortadores de grama, porque é um mundo novo, gente. E mapear processos. A Cássia também está pegando agora a situação aí para montar qualidade enquanto tudo era mato. Então nós vamos ser pioneiros desse processo aqui e a gente quer contar com vocês do comercial. Por quê? Vocês é que fazem o primeiro contato com o cliente. E se vocês não definirem as regras do jogo desde o início, se ele entrar errado com vocês, ele vai entrar errado em todo o resto das áreas. Pode falar, Fabi. Bom, pessoal, vamos lá. Na parte ocupacional, o que acontece? Quando envolve contrato, muitas vezes o cliente manda algumas cláusulas de multas que são prejudiciais à Bancorp e a gente fica relutante em não Ale, aceitar. desliga seu áudio para mim, por favor. E a gente fica relutante em não aceitar, né? A gente, quando eu falo a nossa diretoria, tá, gente? Não é Uhum. Fabiana, é a diretoria. Sim. E aí a gente fica nesse embate, fica no vai e vem de jurídico, a gente fica tentando dos caras tirarem ou isentarem, enfim, diminuírem os percentuais de multa. Então, assim, no ocupacional, Carol, nem sempre funciona no mundo perfeito. Ah, eu vou ter o contrato Uhum. assinado antes do início do negócio. Não vai. Ou você começa o jogo e já começa a faturar, a ganhar e pega o cliente e já vai para o Go Live, ou você perde ele. Se você ficar, não, eu só vou começar depois do contrato. Então a gente teria, por exemplo, não teríamos fechado com CBRE nem Universal. Uhum. Isso é acordado e compartilhado e ciente São pela CEOs, né? nossa diretoria. Exato, e CEO, até porque o contrato Uhum. está nas mãos deles. Então, Uhum. só essa ressalva, tá, pessoal? E é por isso que eu deixo no 99% os meus contratos ganhos que ainda não tem contrato, para eu sempre abrir o pipe, dar uma olhada lá e ver quem ainda está faltando. Se eu der ganho, gente, esquece. A gente Você aqui perde na a loucura, visibilidade, né? você perde a visibilidade. Aí você esquece para sempre do Eu negócio que concordo tem que com ser você, resolvido, Fabi. tá? Eu concordo com você, mas em partes eu discordo na parte de benefícios. Por quê? Benefícios, ok, mais Que é uma fácil. situação diferente, É, e eu é. acho que, assim, se a gente não pegar o cliente neste contrato da prestação de serviços Bancorp, que a gente não tem para nenhum cliente esse contrato de prestação de serviços, a gente não consegue colocar para o cliente exatamente no papel o que a gente se comprometeu a entregar enquanto consultoria. Sim, concordo Então, assim, contigo. a questão de entregar um estudo de mercado, da negociação da renovação, se vai ter APS, se não vai. Esses pontos precisam estar numa proposta comercial validada e assinada. Pode Sim. até não ser um contrato formal, mas se for uma proposta comercial, com todos os itens que estão negociados, vocês vão ter na mão a certeza do que vocês prometeram para o cliente e voltar. Aí. Quando eu fui para Poleng com a Alessandra comentou comigo, ela falou, Carol, eu não sabia que tinha metade desses detalhes que tem aí. Porque assim, a gente fez uma reunião lá de 1 hora com o cliente, com perguntas e respostas, que se tivesse sido feito lá atrás no comercial, a gente teria adiantado um monte de coisa. Entendeu? Mas assim, eu Carol, entendo que não essas era praxe de vocês fazerem isso, entendeu? E essas É esse perguntas, mapeamento. você podia ajudar a gente a Claro. manda pra gente quais são essas Aline, perguntas fecha o que a seu gente áudio tem para que mim, por favor.
que a gente tem que esmiuçar, enfim, É com o isso que eu vou cliente ali no fazer com início. vocês, tá? É isso que eu Isso, vou porque fazer aí com a gente já, vocês. a gente já pega isso no comercial. O A contrato, ideia, Fabi, é cê- eu ir com Peraí, vocês. Carol, deixa ela concluir, só que é, ela fala. você, sobre o contrato de benefícios, eu não tenho muita experiência, né? Porque eu fechei aí só 2 clientes. DM Cafés tem um contrato de prestação de serviço da parte operacional do que a gente vai fazer para eles enquanto corretora nomeada nos benefícios. É um PME, mas já é um start ali de um contrato. Eu acho que, de repente, você podia verificar. Acho que a pessoa mais indicada, inclusive, é você, de verificar esse contrato de benefícios, atualizar e nos mandar. E fazer separado. Falar, olha, segue o contrato modelo do que a gente vai fazer enquanto PME e segue o contrato modelo do que a gente vai fazer quando é acima de 100 vidas. Porque eu acho importante ter esse contrato, sim, Carol, porque a nossa proposta técnica, pelo menos de benefícios que eu já vi, as de FI, tá? Eu tô falando das de FI, tem todos os slides de tudo que a gente faz. Só que nem tudo vai estar dentro do contrato, que depende do quanto a Bencorp vai ganhar. Então, é um contrato pequenininho, nosso ganho é pouco, sei lá, um plano de saúde baixo, nosso valor é pouco, não vai fornecer tudo aquilo que está na proposta técnica. Então, eu acho que o contrato é o mais pertinente. Concordo com você. Uhum. O ideal, Fabi, é que assim, o cliente validou a proposta, vocês fizeram um estudo de mercado, passou para ele, vai implantar? Beleza, vamos fazer agora a carta de nomeação. Primeiro ponto é o mapeamento operacional e validar o que você entregou para o cliente como uma proposta técnica. É nesse primeiro momento que eu já entro com vocês, tá? E aí sim a gente faz esse mapeamento operacional para a gente botar no papel o contrato, o cliente assinar o contrato e liberar para implantação. Esse é o fluxo, tá? Que a gente quer Perfeito. seguir, de checklist. Então, a gente vai desenhar esse checklist nesse desenho de processos que está acontecendo, desenhar esse checklist para que a gente entre. Mas o ideal é eu fazer com vocês, inclusive, essa primeira conversa com o cliente, conhecer o cliente, entender o que o cliente tinha na corretora anterior, que quer ter agora, qual é o calcanhar de Aquiles do cliente, né? Para que a gente entregue o salto alto que ele precisa usar. Tá? Então, a nossa ideia aqui é essa. O mapeamento operacional, ele serve para isso. É um momento pré-implantação, tá? Deu o ganho, vai implantar? Vamos mapear, ver o que o cliente quer para poder dar sequência nos contratos e implantar. Perfeito. Diga aí. Perfeito. Ô, Carol, só fiquei com uma dúvida. Esse mapeamento você vai fazer pós-aceite do cliente ou no meio da negociação? Quando ele der o aceite da proposta, aceitei, vai ser a Bencorp. Aí agora a gente vai mapear tudo para botar em contrato. Então seria a reunião de implantação com ele. Não, a reunião de implantação, ele já aceitou tudo, a condição comercial está toda feita, ele vai entrar na operadora. Só que para ele entrar na operadora, eu preciso saber o que ele tem, eu preciso saber o que ele quer, o que ele espera. E é um ponto, por exemplo, vamos dar um exemplo de um cliente da Arline que tem uma Kickoff de fechamento, dificuldade. vai. Um É um kickoff kickoff de comercial, vamos dizer assim. fechamento. Tá, Isso, tá bom, vamos tá bom. dizer assim, vamos dar um Uma, kickoff de uma fechamento. etapa antes da implantação, tá bom. Exato. Diga quem levantou a mãozinha aí, Ricardo. É que parece ser uma perguntinha boba, mas é para o meu entendimento. Eu quero entender qual é a diferença no quesito fechar negócios na parte ocupacional e na parte de benefícios. Qual é a diferença de fechar negócios entre essas duas partes? Vamos deixar para o comercial responder. Responde, Fabi, É que são Aline e são de Alessandra. serviços bem distintos, tá, Ricardo? Primeiro que quando a gente presta serviço ocupacional, a grande maioria dos serviços ocupacionais é prestada diretamente pela Bencorp, né? Então a gente, a despeito agora do que aconteceu com a clínica, né? Mas a gente tinha uma clínica própria, a gente tem um time de engenharia próprio, a gente tem uma rede credenciada no Brasil inteiro, então todos os serviços são gerenciados por nós. É um outro tipo de serviço, né? Um serviço que praticamente ele 100%, vamos dizer 90% dele está dentro de casa, dentro da nossa gestão, dentro da nossa supervisão. O benefícios não é assim. O benefícios a gente vende o serviço de um terceiro, que são as operadoras de saúde. As operadoras de saúde que ofertam os seus planos de saúde, né? Não, aquilo que a gente viu ontem na plano de saúde, seguro saúde, eles ofertam os seus planos e a gente indica através de um estudo que é feito por nós
para verificar qual é a melhor solução para aquele cliente. Entendendo qual é a melhor solução para ele, a gente vai oferecer a operadora adequada para esse cliente, que pode ser mais de uma, duas, três, dependendo da distribuição geográfica, distribuição demográfica dele dentro da companhia, enfim. É que são dois serviços e dois mundos completamente diferentes. Inclusive, o sistema de remuneração também é bem diferente. Com a operadora, a gente tem uma forma de ser remunerado, né? A gente tem uma parte de agenciamento quando há troca de operadora, ou tombamento, né? E a gente tem o vitalício, que é uma comissão ad eterno enquanto o contrato estiver com a gente. No caso do Bencorp ocupacional, a gente tem um contrato sob demanda. Então, a gente tem um número de exames por mês, a gente tem uma determinada quantidade de documentos a serem realizados. Então, tudo isso vai depender do que foi feito no checklist inicial, né? Então, a gente tem que fazer o PGR, PCMSO, tem que fazer algum laudo específico de alguma NR. Então, é feito um levantamento pelo comercial, precificado tudo isso, e aí, ao longo do tempo, o contrato vai acontecendo. Então, você tem lá previsto um per capita, tem uma cobrança per capita pelas vidas, e também pode ter também uma cobrança por exames. Então, quantidade de exames que é realizar, no caso, vou dar um exemplo bom nosso, da Raia, né? Quanto mais exames a Raia realiza, melhor é para a gente, porque a gente também a gente recebe esse valor praticamente integral. A gente paga a rede, obviamente, mas esse valor todo de exames que é realizado por eles é recebido por nós. Então, varia, são dois mundos bem distintos, bem distintos. Normalmente, lá no ocupacional, existe um FII, né? Uma taxa específica para aquilo. E aqui em benefícios nem sempre é por FII. Por FII é quando a gente não é comissionado da seguradora operadora, então a gente cobra do cliente um determinado valor por vida para fazer essa administração. Por que nos dois acaba entrando sem contrato? Então, no ocupacional envolve fazer os exames admissionais, demissionais e documentos para que a pessoa comece a trabalhar. Então, existe uma necessidade de ter o profissional lá, eles entram sem contrato para já começar a operação e não deixar o cliente na mão. E com a gente também não fica diferente, porque ele precisa da cobertura da vigência do plano de saúde, não pode deixar a pessoa descoberta, seja saúde, odonto ou vida. Então, a gente também cometa sem assinar contrato, entendeu? Só nomeados na seguradora, porque senão a seguradora não dá nem o acesso para a gente operar, né? Tem que ter uma carta de nomeação do cliente. Beleza. Gente, mais alguma dúvida? Eu preciso correr com o nosso conteúdo aqui, senão eu vou segurar vocês por muito tempo. Mais alguma dúvida aí? Avança, Ti. Vamos lá. Beleza, só reforçando, né? Eu entendo que existem as complexidades internas nossas que a gente enfrenta no dia a dia, isso não tem o menor problema, a diretora está ciente, está tudo certo. Eu só estou dizendo que é considerado ganho quando a gente dá o ganho efetivamente. Quando não dá o ganho efetivo, ele vai ficar lá pendurado, tá lá no nosso varalzinho pendurado, aguardando a gente dar a sequência. Isso, eu só estou dando a visibilidade sistêmica que a gente precisa ter. E todas as vezes que você der ganho, e podem colocar aqui nessa visualização aqui, ó, a gente está olhando as visualizações, está no canto superior esquerdo, ali abaixo da palavra negócios, vocês encontram essas 4 visualizações aqui, né? A terceira visualização é a visualização de previsão. Ela é aqui que vai parar o seu cardzinho depois que você deu ganho, tá? Então, depois que você deu ganho, você pode fazer a distribuição da visualização da forma com que você achar melhor. Inclusive, quando você coloca aqui, vejam que no canto direito, lá embaixo do seu nomezinho, lá tem as suas 2 siglas, né? No meu aqui tá TX, mas vai estar a sua sigla ali, e tem essa opção aqui, com esse triângulozinho para baixo, que ele vai te dar, junto com essa engrenagem, que ele vai te dar essa possibilidade de você analisar isso aqui por mês, tá vendo? Se eu clicar por mês, ele vai mudar. Como eu não tenho nada no meu pipe rodando aqui, a minha visualização é 0. Mas na visualização de vocês, ele vai aparecer aí os cardzinhos que foram fechados, né? Deixa eu ver se eu vou colocar aqui um que esteja antigo, né? Deixa eu ver. Aqui não vai Oxi, ter põe o muitos. meu aí. Hã? Eu consigo puxar por ano? Consegue. Aqui, ó. Aqui, quando você consegue por trimestre, na verdade, né? Então, por exemplo, quando você vai olhando e rodando
aqui em cima, isso aqui tudo que foi fechado, tá vendo? Ó, tem vários que estão lá na última etapa de fechamento, mas não estão dados como ganho. Esses aqui todos estão certinho, tudo dado como ganho, ok. Todos os outros aqui estão aguardando provavelmente alguma informação, porque já evoluíram lá dentro do processo. Mas isso aqui também, ele está aqui, às vezes ele está até poluído aqui, porque é parte da primeira etapa de cadastro, que eu já vou voltar lá para a gente falar sobre isso. Mas aqui, por exemplo, eu estou olhando por trimestre, né? Então, por Mas, exemplo, eu estou Cícero, vendo aqui. eu tenho que ver só essa última coluna. Opa, cadê? Aqui, por exemplo, é o terceiro semestre de 2025, né? Se você quiser ver, por exemplo, ó, o Mas aí eu segundo tenho que ver só trimestre de essa última 2000. coluna aí. Ah, o Q2 2025, É, segundo trimestre. o que é de quarter, né? Que ele quer dizer 3 meses. Então, Ah, por exemplo, aqui, ó, aqui ele está falando Q1 é janeiro, fevereiro e março. mas o Ti tá Q2, abril, errado. maio e junho. E aí o Q3 é junho, julho e agosto. Então, por exemplo, no segundo, você Mas fechou todos esses aqui, ó. Segundo mas esse trimestre. Cogna não tá fechado. O que ele tá Não, fazendo não, aí? ele não está fechado. Ele provavelmente tem alguma indicação de período de fechamento previsto para esse período. Aí ele fica aqui. Ele não, tanto que Ah, ele lá não está ganho. no Ele não está negócio, ganho no ali, canto inclusive. esquerdo que a gente Só põe previsão de considera o ganho aqui, fechamento. tá? Isso. Ah, entendi. Aqui, inclusive, ele tem ali, ó, 389 mil de 1.890.000, que é a possibilidade de contratos que existiam ali naquele período. Ah, Ele faz uma série de cálculos automáticos, tá? Para já dar visibilidade para vocês em eu relação queria a isso. puxar anual. Anual. Aí você consegue fazer isso pelo relatório, né? Por dashboards, através dos Ah, tá dashboards. bom. Depois Aqui, deixa eu aqui ver. ele dá uma visão mais simplificada do, do processo. Legal, vou voltar aqui na visualização, vou cadastrar um negócio novo, porque esse aqui é muito importante. O que a gente precisa para cadastrar um negócio novo? Duas coisas: uma pessoa e uma empresa. As duas precisam existir dentro do sistema para que a gente consiga fazer esse cadastro. Então, eu vou criar aqui uma rapidinho, colocando o nome da pessoa, vou colocar o meu mesmo aqui. Geralmente, se ele não identificar que existe já essa pessoa, ele permite que você cadastre ele na hora. Ó, aí você pode colocar aqui o negócio. Eu sei que é costume de vocês colocar separado, né? O que é ocupacional, o que é benefícios. Eu, por mim, pode seguir nesse processo, não me incomoda, eu acho que faz até bastante sentido para a gente poder separar, inclusive, as sequências que esse cliente tem aqui internamente. Mas o que é muito importante aqui, tá? Quando a gente faz um cadastro inicial de negócio, tem algumas informações que são muito importantes para a gente preencher, que elas não estão sendo preenchidas. Primeiro, essa data de fechamento esperada. Se não tiver data de fechamento esperada nenhum, sei lá, chuta alguma informação, mas não deixe esse campo vazio para vocês terem noção, inclusive, que o próprio Pipe vai te dar essa informação no futuro, quando chegar. Então, por exemplo, vamos supor que você costuma colocar aqui que existe uma curva de negociação de 2 meses. Então, dia 6 de agosto, eu vou colocar 6 de setembro, 6 de outubro. Legal, vou colocar como data de fechamento esperada dia 6 de outubro, 2 meses depois do dia que começou. Aqui geralmente, prospector, aqui eu não coloco nada, né? Canal de origem, não precisa colocar nada. Aniversário do contrato, operador atual, quando for benefícios, vale a pena colocar essa data da apólice. Aqui é muito importante, ó, tipo de produto. Como a gente colocou lá em cima ocupacional, coloquem ocupacional aqui também. Depois eu vou mostrar para vocês que quando eu fizer as automações, se isso aqui não tiver preenchido o tipo de produto, eu não consigo fazer uma automação mais inteligente. Por exemplo, quando você colocar aqui o ocupacional e fechar um pedido de benefícios, ele nem vai por project lá, para não sujar. Hoje ele está indo porque a gente não tem essa informação aqui de tipo de produto. Mas se ele tiver essa informação, ele consegue fazer um direcionamento mais adequado. A origem da oportunidade, ele está colocado aqui como obrigatório, mas nem sempre é obrigatório colocar. Se puder colocar essa informação, legal. Aqui, essas 3 informações, data da reunião e tipo de reunião,
Só se for muito relevante para vocês. Também não é necessário a gente preencher isso por obrigatório. Mas lembrem-se que quando você vai cadastrar a pessoa que ela está cadastrada, ele já vai puxar informações de contato, preenchendo automaticamente. Se essa informação não tiver preenchida aqui, aí tem que fazer o cadastro dessa pessoa, colocar essas informações, etc. Né? Aí tem as informações da empresa, quantidade de funcionários, etc. Legal. Salvei esse cara. O processo acabou? Não, não acabou. A gente tem que clicar nesse camarada aqui. E aí preencher. Existiu no passado uma sequência de informações que as outras gestões colocaram como muito importante para a gente preencher. Por isso que o primeiro campo de preenchimento aqui, ele está aqui, ó, preencher, praticamente como obrigação. Então, previsão do primeiro faturamento, é importante colocar. Para mim não é tanto, mas eu entendo que para o comercial, ou para o time de implantação, tanto da implantação do ocupacional quanto na implantação do benefícios, é importante para eles terem essa noção de quando vai implantar esse cliente, ou o primeiro faturamento. Legal, preenchi, tá tudo certo, primeiras as informações. Outra coisa que a gente não tem visibilidade aqui quando não é preenchido, e eu preciso muito dessa informação, eu principalmente quando eu faço os levantamentos internos aqui de precificação, é valor de contrato, porque a gente não relacionou aqui no pipe os produtos que estão sendo precificados para esse cliente. Então, todas as vezes que vocês subirem um card, lembrem-se de incluir aqui os produtos que estão sendo precificados para esse cliente. É bem simples de subir. Primeiro, todos os nossos produtos, pelo que eu me lembre, ele tem... Fala aí, Fabi. Não, seu microfone está Ô, desligado. Tio, só uma observação referente ao valor de previsão do primeiro faturamento. No ocupacional, a gente não tem essa visibilidade. Por quê? Porque a gente não sabe quantos exames serão realizados e nem quais os documentos serão realizados. Aliás, no primeiro faturamento, provavelmente não terá nenhum documento, que a gente vai estar em fase de elaboração. E exames é de acordo com a quantidade que o cliente realiza, porque hoje a gente, muitas propostas ainda saem com per capita cheio, que aí dá para saber, R$ 8 vezes 1.000 funcionários. Tá bom, já tem o valor mensal. Só que a maioria dos clientes ocupacional estão saindo com per capitinha de gestão e valor por exame realizado. Então, se a gente considerar só o per capita aí nessa linha de previsão de primeiro faturamento, é uma previsão errada. Não, Fabi, Entendeu? mas aí aqui a previsão não é valor, é data. É data? É data. Então, por É exemplo, data sim. Eu se pensei ele que era vai colocar valor, aqui, sei lá, perdão. o primeiro faturamento dele está previsto para o Não, dia aí 6 de beleza. outubro. Aí, beleza. Aqui não Data, tem um valor beleza. específico. Até também para você colocar aqui Eu no pensei que era resumo, valor. os produtos, O valor tá você aí, no pode produto a colocar gente os detalha produtos todos. aqui Todos. de Isso é uma maneira obrigatório. que fique fácil para você entender. Por exemplo, você colocou a questão do per capita, né? Se você jogar o É. per capita aqui, o per capita, o per capitinha, eles estão cadastrados aqui no Sim, isso ocupacional. daí é Então, obrigatório, inclusive, viu, isso. Tim? A Então, gente mas detalha tem tudo que muitos foi cards vendido que não nessa têm daí. essa informação e ele precisa ter para a gente ter uma noção de precificação. Aí aqui, início das cobranças, que é a mesma coisa que a gente falou da previsão de faturamento. Então, por exemplo, 6 de Sim. outubro. O preço, você vai Uhum. colocar, sei lá, acho que é R$ 7 em média o que a gente tem aqui de per capita. Vamos colocar aqui, quantidade, 100 funcionários. Legal. Existe algum desconto? Não. Existe algum imposto que a gente vai adicionar? Vou colocar aqui 18%, se eu não me engano, que é o que a gente paga. Legal. Só com isso aqui eu já tenho uma informação. Outra coisa Imposto super a gente não põe importante. aí não, já põe o valor de venda total que já tem imposto embutido. Então beleza. Eu achei que vocês incluíam aqui. Não. Aqui a frequência de cobrança é muito importante, porque a gente tem que colocar o valor anual. Então, por exemplo, aqui, frequência anual, renova até ser cancelado ou tem um número de ciclos de cobrança? Renova até ser cancelado é bom da gente manter, mas só que se você tem um contrato de 24 meses, por exemplo, que vai ser assinado, já coloca o número de parcelas aqui. Porque aqui a gente já tem o número exato, porque na próxima vai ser uma segunda venda que você vai fazer. Ele vai seguir, vai renovar o contrato, vai entrar ele de novo. Então aqui é importante a gente ter noção. Só de colocar essa Só uma pergunta. Quando você colocou 24, ele está somando o valor total, ele está fazendo vezes 24 lá embaixo? Põe 12 aí para ver. Só para ver uma coisa.
Ele coloca, ele faz, ele Põe em multiplica. 12. Ó, então não é assim. Como que o Felipe orientou a gente? Aqui, a gente tem que colocar a quantidade de meses Do de ano, faturamento que vai entrar neste ano, do porque a ano. nossa meta é daqui que ele puxa o valor vendido por cada vendedor, por cada consultor, até para ver se a gente está perto da meta ou não. Aqui a gente coloca o valor per capita, eu não coloco R$ 7, aqui eu já coloco o valor mensal. Então, no detalhamento, eu ponho 7 vezes, sei lá, 1.000 funcionários, e dá 7.000. Então, aqui eu colocaria 7.000 e quantidade é a quantidade de meses que entrarão faturamento em 2025, por exemplo. Então, mas isso gera confusão, Fabi. Sabe por que que gera confusão? Porque veja só, primeiro, quando você vai relatorizar ele, você consegue relatorizar mês a mês. Então, se ele quiser fazer uma provisão do ano, ele vai calcular aqui só os 3 ou 4 meses do ano que restam. Os outros já vai entrar por uma provisão de 2026. Outra coisa, quando você faz um cálculo bruto aqui, você não está considerando a quantidade de vidas, e sim o cálculo bruto. Você está vendendo um produto só. Aqui ele está considerando um único produto, sendo que você está vendendo 100 por vida. Mas assim, Não, o que eu tô, não, o você não que eu tô querendo entendeu. dizer é o seguinte: eu não vou entrar na regra com vocês, tá? Isso aqui não sou eu que defino, é o Felipe que define junto com Isso que eu vocês, ia não sou falar, tem eu. que falar com o O que eu Felipe, estou porque essa falando é o regra veio seguinte: dele. o que eu estou dizendo é o seguinte: nos cards tem que ter a informação de produtos que estão sendo colocados. Na grande maioria que eu olho lá não Produto tem ok. valor. Então, assim, usem isso aqui para colocar valor. Então, por exemplo, eu estou falando do per capita. Vamos supor que também vai ter um documento aí, sei lá, o PGR. Vamos colocar que ele está R$ 1.200 aqui, tá 100. Esse E o aqui é só cliente uma tem vez 10 mesmo. unidades. Beleza, Ali a pronto, ó, tem aqui, quantidade ó. 10. Venda dele, PGR, tal, fechou. Já tenho ele precificado. Aqui, quando eu for olhar o contrato, eu já sei que esse aqui é um contrato de R$ 9.600 que está sendo fechado ao longo dos anos. Se eu quiser ter certeza de quanto ele está valorizando aqui, ele já está me falando aqui, ó. Ele já está me falando aqui, ó. Ó, valor anual do contrato, valor total do contrato em 12 meses, valor recorrente anual, que ele vai deixar por aqui, valor da receita média. Então, ele já tem todos esses valores que ficam pré-estabelecidos aqui. Basicamente, são essas informações que a gente mais precisa ter aqui detalhado. Existem algumas outras informações que fazem sentido, principalmente quando for na parte de benefícios, eles estão aqui em detalhes. Então, operador atual, aniversário do contrato, né, data da reunião, etc. Todas essas informações são informações importantes que vocês precisam analisar cada uma desses pontos e preencher no pipe para ele ficar alimentado da maneira correta. Até porque você pode sair da empresa amanhã, alguém assumir a conta, ele vai ter todas esses históricos aí no futuro para poder seguir com o processo. Diga aí, Aline. E na dúvida, Ti, a gente vai preencher os próximos 12 meses, ou seja, o primeiro ano do contrato, ou a gente vai considerar o ano vigente? Ou seja, se eu estou em agosto e até dezembro eu tenho mais 4 meses, eu coloco só esses 4 meses para a gente ter a dimensão de faturamento do ano. Ó, na minha cabeça isso É não isso aí. faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido porque a ferramenta ela já consegue te dar. Se você colocou que é em 12 vezes, você vai receber 12 vezes. Se você puxar um relatório dos seus recebíveis do ano, ele não considera o ano que vem. Então dá para puxar um relatório aqui com essa informação. Só que o que a Fabi está me falando, que a orientação do Felipe foi só colocar o faturamento do ano. O que isso significa? Que quando acabar o ano, você vai ter que voltar nesse card e preencher o do ano seguinte. Porque o Entendi. restante do faturamento não some. Se você vendeu 12 meses, vamos supor, você vendeu 12 meses, R$ 1.000 por mês. Se você colocar o que você vendeu em 2025, significa que você vai ter R$ 5.000, que são 5 meses. E você não vendeu R$ 5.000, você vendeu 12 mil. Entende? Ti, Quando acabar dezembro, você vai ter que subir essa informação de alguma outra Fala, maneira. E eu não discordo. entendi esse processo. É melhor bater com o Felipe. Ti, isso, eu sempre conversei isso, tanto com o Felipe, como com o Denner, com o César, com todo mundo. Eu sempre bati na tecla que eu falei, gente, tem que considerar os 12 meses, porque nós vendemos 12 meses. Só que eles falam, não, só que a sua meta é o que você põe de dinheiro dentro de casa no ano que você está vigente, onde você está. É o ano fiscal, esse É o ano. ano corrente, é o Só- ano corrente. O ano... Exato. Não, o ano Só que eu fiscal não, porque o sempre ano fiscal é de briguei. meio do ano a meio do ano. Não, É o fiscal ano não, corrente. desculpa, o ano vigente.
Só que aí, assim, eu sempre briguei, que eu falei assim, ah, tá. Eu falei assim, eu vendo 1 milhão e me considera que eu vendi 300 mil, por exemplo, se eu vender no final do ano. Isso sempre injusto. E aí eu sempre coloquei isso para eles. E eu falava, tá, então se vocês vão considerar o que eu vendi, só o que está entrando neste ano para esse ano, e o que vai entrar para o ano que vem do contrato que eu fechei de 12, exatamente a sua leitura. Eu falei, então eu teria que considerar sim o que está entrando de faturamento para o ano que vem, que já entraria para a minha meta do ano que vem, porque é a receita que eu estou botando dentro da casa. Isso é uma discussão infinita. É assim, eu já tinha falado isso com o César, falei com o Dena, já falei com o Felipe, e eles não concordam. Eles acham que tem que botar só do ano vigente, e o que vai entrar no ano que vem, tipo, fica perdido no limbo. Entendeu? Ó, na minha Mas se você visão, puder ajudar a gente, ó, é, peraí. Se não, você eu puder até ajudar a posso, eu gente, posso era com bom. certeza. Acho que é um bom ponto para a gente colocar na próxima reunião do comercial que ele me colocar, a gente pode falar. É porque assim, ó, Sim. quando você tem a parte de. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui os dashboards. Ó, É que sabe aqui, por quê? Por no exemplo, a meu caso aqui, não Bungit, vai ter. só um comentário à parte. Tipo, Bung, como eu tinha fechado ela no meio do ano, sei lá, e tal, enfim, faturamento, vou te dar um exemplo. A Bung entrou, sei lá, 800 mil de venda no ano, que foi lá em 2024. O primeiro faturamento foi o que considerou na minha meta. Só que o primeiro faturamento, gente, a primeira nota fiscal da Bung foi 450 mil. Então, assim, não retrata a realidade. Tanto que eu já levei até pro Narita, quando ele estava fazendo os indicadores, eu falei, gente, para vocês colocarem o que de fato foi vendido, o que de fato o comercial colocou para dentro de casa no ano, vocês teriam que também, inclusive, levantar o faturamento. O quanto foi faturado para aquele cliente? Porque vocês colocam só o que está aqui no pipe, que não é verdadeiro. No pipe não é verdadeiro. Por quê? Um exemplo, a gente não contabiliza aqui exames complementares. A gente não pode colocar venda de complementar aqui. A Bung, o maior faturamento dela é justamente de Mas complementar. por que É não pode dinheiro colocar o que entra complementar aqui? porque não tem comissionamento, porque não considera, porque não sabe quanto vai realizar, depende do que o médico vai colocar de protocolo no PCMSO, a gente não sabe quais são os cargos e funções que vão precisar realizar. Então, a venda verdadeira do comercial nunca é vista. Nunca é vista. Porque ninguém levanta o que foi faturado. Um exemplo da Bung. A Bung, se você pegar o negócio aí, eu não sei se ela fechou em 600, 800 mil, não sei quanto deu o cálculo aí no ano. Na época, o primeiro faturamento foi metade do que foi previsto no ano. Então, assim, não retrata, entendeu? Eu tenho certeza que todos nós, vendedores, vendemos mais do que mostra aqui. Só que ninguém levanta. Entendi. É um bom ponto. Para mim, eu coloco, assim, Ajuda nós. não, eu tô me incumbindo de puxar essas responsabilidades, assim, e principalmente dessa organização do Pipe. O CRM agora vindo para minha mão, eu estou começando a ajustar uma série de coisas, né? Estou trazendo o Ricardo aí também para nossa base para ajudar cada vez mais o que eu puder. O que eu penso é o seguinte, em relação a produtos que são comissionáveis ou não. Quando não tem visibilidade da comissão, é um problema de fato para a empresa organizar isso. Mas se você já sabe que vai entrar, por exemplo, pode entrar 20 documentos, né? Como você comentou aí da Bung. Pode entrar 20 documentos. Só que é certeza que vai entrar 10. Inclui 10 aqui na venda. Acabou, velho. Entendeu? É certeza que eles têm que fazer o mínimo de 10. Põe os 10, que vai entrar na sua comissão, vai estar no processo batido de venda. Os outros 10 é outra discussão, porque pode ou não pode fazer, vai liberar ou não vai liberar, uma outra discussão. Se você tem certeza que esse produto, se eu fosse você, já incluiria tudo dentro. Só que aí é que está o grande ponto, porque assim, o correto é a gente ter essa construção de produto de uma maneira organizada. Por exemplo, aqui, colocar o produto total, né? Seria 7 mil aqui, no caso desse exemplo que eu dei. Só que o correto é você colocar, porque amanhã ele muda para 150 funcionários. E você só tem precificado 100. Você precisaria fazer uma nova precificação, uma nova mudança. Por isso que então ele muda ao longo do tempo. Então, na minha cabeça, a gente primeiro precisa ter muito bem estruturados os produtos que estão sendo colocados aqui, todos esses documentos que são pelo menos os que a gente tem certeza que o cliente vai consumir, tem que estar aqui dentro. E isso aqui, ó, o que eu estou mostrando, o que eu estava falando sobre comissão, tá aqui. É que eu não coloquei ganho no meu. Mas, por exemplo, na hora que ele for calcular o resto do ano, ele vai apresentar aqui nessas colunas. Isso é a receita que o Thiago gerou ao longo do tempo. Como não fechei nenhum, é zero. Mas se tivesse fechado aqui algum negócio, ele ia aparecer a receita que eu gerei no período. No período.
entendeu? Agora, se eu quiser calcular o período de 2026, eu mudo também aqui a minha forma de visualizar, entendeu? Eu posso ver aqui, por exemplo, o ano passado, eu posso ver aqui o próximo trimestre, o que está previsto para fechamento, enfim. É aqui que a gente começa a ter as informações mais arredondadas, que são as informações relatoriais. Só que essas informações relatoriais hoje, elas são prejudicadas por ausência de informação. Por que que ninguém confia muito nesses relatórios? Porque realmente o que você está falando, de bate-pronto mesmo, ele realmente está errado. Se você está falando mesmo que não tem informação de produto que está sendo cobrado do cliente e não está relacionado no pipe, realmente já está errado aí. Então, assim, se a gente não assumir isso aqui como ferramenta base da companhia e colocar tudo que for relacionado no cliente, realmente vai ter esses furos mesmo. Porque o correto era vocês olharem aqui o processo de vocês todos os dias. Isso aqui, o Pipe Drive, deveria ser a única ferramenta que vocês olhariam para todos os dias, principalmente na parte de atividades. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é importante nessa parte de atividades, mas enfim, tem uma série de coisas que precisam ser ajustadas aqui. Acho que o primeiro ponto que vai resolver boa parte disso, eu peço a gentileza de vocês de revisitarem principalmente os ganhos, é a anexação dos produtos da maneira correta, como está sendo tratado com o cliente, para ele ser fidedigno ao que está sendo cobrado dele. A partir daí, você vai ter uma dimensão exata da sua previsão de faturamento. Deixa eu ver aqui o que a Fabi falou, projeção da BUMI para 8 meses, receita em 2020, seria 2025, né, Fabi? Porque você colocou 24. Essa foi 24 mesmo, Tim. Ah, foi 24? Essa foi fechada ano passado, sim. Tá, fala aí, Aline. Na última empresa que eu trabalhei, que também era corretagem, tinha benefícios assim por diante, e gestão de afastamentos, a gente tinha o mesmo conflito. A diretoria pedia para a gente colocar o ano vigente, acontece que todo o comissionamento e a receita do contrato é sempre dimensionada em 12 meses. Uma solução que a gente encaixou, não sei se é possível dentro do Pipe, é achar uma outra janelinha. Tem aqui visão geral, ou criar uma nova janela, pedir uma nova janela para colocar o custo em 12 meses, e a meta, o cumprimento da meta. Então, nós tínhamos duas janelas. Uma, cumprimento de meta do contrato, o quanto ele cumpre dentro da meta, ou seja, o quanto que ele traz de dinheiro dentro do ano, e o quanto que ele vai trazer em 12 meses. E ainda tinha uma terceira janela, no final das contas, de faturado, onde a gente voltava com o pessoal do financeiro, checava quanto foi faturado para comparar quanto ele estava projetado dentro da meta, quanto está projetado para os 12 meses e o que foi faturado de fato. Então, nós tínhamos 3 caixinhas e a gente criou, digamos assim, internamente, não foi algo que a gente voltou com o sistema do Pipe, que na época era o Pipe... Era Pipe também, acho que era OMI. E foi o que deu certo pra gente, tá? Então a gente tinha 3 caixinhas que traziam essas 3 informações. Desculpa cortar vocês, mas é que eu não sei dizer qual é o problema. Porque assim, o relatório tá aqui, eu tô mostrando para vocês, tá fácil. Isso aqui tá extremamente simples de resolver. Já existe esse relatório. Ele está aqui, ó. Ele está relacionando os negócios ganhos ao longo do tempo e ele pode puxar por valor de faturamento. Então, por exemplo, aqui ele está colocando o valor total dos contratos, mas eu posso puxar como receita recorrente. Aonde você fala Na aqui? receita recorrente, ele está aqui nos insights, aqui, ó. Canto esquerdo é o 8º ícone, ele tem um gráficozinho assim. Aqui ele está colocando todos os negócios que foram ao longo do tempo, o valor médio dos negócios, mas aqui dá para personalizar. Eu não entrei para ver exatamente isso, porque acho que não era a nossa discussão aqui, mas eu posso verificar aqui a receita recorrente dentro do ano. Ou seja, se você fechou um contrato, vamos supor, você fecha um contrato de R$1 milhão em dezembro, você vai receber R$50 mil em dezembro. Os outros 950 mil vão entrar em 2026. Naquele ano, você deixou R$50 mil. Tudo bem, faz parte. No ano de 2026, você já entra com 950 mil. Entendeu? Então, assim, na minha cabeça, a matemática é mais simples do que parece. Só que é o que eu tô falando, tem que ajustar esse game com quem manda. No caso, não sou eu.
entendeu? Não, Mas é assim, só na porque aí, minha. no caso, como a gente vai preencher de fato, né? Porque aí É, fica definido como a gente vai preencher isso no pipe, em termos de perspectiva de meta, em termos de perspectiva anual do contrato versus é. aquilo que ele realmente produziu. Perspectiva de meta também para mim é muito claro. Perspectiva de meta também para mim é muito claro. É baseado em faturamento no ano corrente. Se você fechou de 1 milhão em dezembro de É 2025, os 50. é 50 mil que entrou para a receita do ano, entende? Porque o caixa do ano se paga no ano. Então, assim, as despesas da empresa de 2025 pagas em 2025. O que entra de dinheiro em 2025 é referente a 2025. Só que você já entra com Como a gente. 950 mil em 2026. É, Então, assim, sim, isso para mim sim. É também só está para a muito gente claro. colocar Se isso no você tinha sistema, uma, né? se Para ter você as tinha duas uma, visões, né? é, Desculpa, se pode você falar. tem uma meta de 2 milhões de vendas no ano inteiro, você tem que fazer isso ao longo do ano, não em dezembro. Vendi 1 milhão em dezembro. Não, você vendeu 950 mil para 2026, 50 mil em 2025. É assim, isso é o Thiago falando, tá? Não sou eu que gerencio isso. Não sou eu que determino isso. Essas regras do jogo têm que ser faladas com o Felipe e ajustadas com ele. Então, assim, na minha cabeça é bem simples de resolver. O próprio Pipe Drive entrega esse tipo de relatório, com toda certeza. Então é fácil da gente conseguir dar visibilidade nisso. Voltando aqui, posso continuar aqui, gente? Beleza. Voltando aqui na questão que é super relevante. Vocês já vincularam o Outlook de vocês ao Pipe Drive? Ô, Ti, no passado, a Yasmin tinha feito isso. Só que toda ação que a gente fazia aqui no Pipe, a gente recebia uma notificação por e-mail, ficava uma bagunça nossa caixa de entrada. Daí a gente pediu para tirar. Vou fazer não. Você pode mudar o processo de notificações. Só que se eu fosse vocês, eu não tiraria, porque o Pipe Drive, de novo, ele é o melhor amigo de vocês no dia a dia, cara. Não tem outra ferramenta que consegue ajudar vocês o tanto que essa Não, ferramenta beleza. ajuda. Se você me falasse, assim, se você me falasse, a gente consegue dar um jeito de editar essas notificações, porque Dá. ficava muito e-mail, a gente recebe e-mail diariamente de cliente, de documentação, enfim, e ficava, assim, muita coisa. Porque assim, ó, eu não sei, de novo, tem uma regra que está estabelecida do Pipe, que está validada com o Felipe, que é a informação que eu tenho, todas os cards que tem mais de 90 dias de inatividade, você perde ele como dono. Então, por exemplo, se eu entrar ali, fui ver, sei lá, vou chutar uma marca, Pepsi, estou prospectando a Pepsi. Aí fui lá olhar e tem um registro do último contato com esse cliente em 2024. E tá no nome, sei lá, da Alessandra. Se eu estou fazendo esse processo, por via de regra, esse lead não tem mais dono, eu posso acessá-lo. Agora, se existe um registro de uma atividade, sei lá, em julho, já não posso porque você está nesse processo. Então, assim, só que como que isso acontece se não tiver registro dentro do pipe? Por isso que, assim, é muito importante que vocês utilizem principalmente essa segunda aba aqui de atividade. Vocês estão vendo a tela aí, né? Essa segunda aba de atividade, cara, é o melhor amigo de vocês. Por quê? Vocês podem colocar aqui o que vocês precisam fazer. Por exemplo, eu preciso agendar uma reunião ou fazer uma ligação para esse cara. Tem aqui o ícone de ligação. Preciso fazer uma ligação para esse camarada na dia 8 às 11h30. Legal. Quem vai fazer? Vai ser eu mesmo. Aqui embaixo está aqui o usuário responsável. Eu posso, por exemplo, entrar no pipe de vocês, criar uma atividade para vocês naquele lead. Isso qualquer um pode fazer. Mas vamos supor que isso seja para mim. Quando eu salvar isso, vão acontecer algumas coisas aqui, ó. Vejam que no meu campo de foco apareceu essa ligação. Esses dois campos aqui, eles têm uma diferença brutal aqui, gritante, tá? Foco é tudo que você tem de registro de atividade para acontecer naquele lead ou naquele registro de negócio. Histórico é tudo que já aconteceu. Vamos supor, eu marquei aqui para fazer a ligação para esse camarada. Se eu registrar e marcar ele como feito, marquei como feito, né? Beleza, marquei como feito.
Ah, marcar como feito. Ai, que saco. Ele já aparece aqui. Ixi, ele acabou registrando um monte de vezes que eu apertei várias vezes. Ah, ele aparece aqui como histórico do que aconteceu. E o histórico aqui que é o mais importante. As anotações são anotações que ninguém tem acesso, tá? Então, as anotações são suas anotações e a atividade aqui é o que gera basicamente histórico do que está rolando com esse card ao longo do tempo. Isso aqui é Então, o que eu importantíssimo você colocar de aprender. anotação, ninguém vai saber, ninguém vai conseguir ler de fora. Não, consegue. É que Ah, tá. ninguém, que eu digo o cliente. Isso é uma anotação interna. Tá. Quem tem acesso ao Pipe enxerga o que está acontecendo aqui nas anotações também. Só que a anotação não gera histórico, a atividade gera. Ô, Ti, pegando essa linha aí de 90 dias, por exemplo, é o cliente meu que ele pediu que no momento ele não tem interesse, eu coloquei uma atividade no pai para retornar daqui 6 meses com essa pessoa, ou 3 meses, ou 4 meses. Nesse caso, ele continua comigo, se tiver essa Continua, informação lá, continua. tá? Continua, porque já tem uma atividade prevista. Vai olhar quando eu olhar aqui, eu vou olhar que tem um registro de uma atividade de prospecção para acontecer ainda. Tá, Então é até beleza. teu ainda, tá dentro da tua base. Até aí faz parte, é por isso. E aí o que que acontece? Quando você coloca uma atividade aqui para ser feita, eu vou colocar aqui uma atividade de ligação de novo, para ser feita aqui. Não vou nem preencher muito aqui, só para deixar no foco aqui. Quando eu entrar aqui nas minhas atividades aqui, ele vai. Vou colocar em. Aí você tem as atividades da semana, né? Mas se eu colocar em lista aqui, ele vai me mostrar que eu tenho atividades a serem feitas, né? Reunião, ligação, vai aparecer tudo aqui que eu tenho que fazer. Quando vocês olham esse campo aqui de atividades, esse aqui, inclusive, é o mais importante para o dia a dia de vocês, porque aqui o próprio Pipe está indicando o que que você tem de atividade que está atrasado. O que que eu recomendo vocês fazerem? Todas as vezes que vocês forem entrar no Pipe, limpa isso aqui, limpa, ou dá tudo como concluído, né? Dá tudo como concluído e começa do zero, tipo assim, ó, exclui as atividades, para você ter noção de que nada do que está aqui é válido para o seu dia de hoje. E todas as vezes que você tem um registro de atividade, que ele vai entrar aqui, então eu vou dar como feito aqui. Beleza, ele deu como feito. Vou criar mais uma atividade aqui de reunião presencial, sei lá. Vou pôr para amanhã. Quando eu voltar lá nas minhas atividades, ele tá puxando outra. Ele tá puxando. Eu tinha tanta atividade prevista aqui que ele vai ficar puxando. Mas tá aqui, ó, apareceu. Tá vendo? Uma reunião presencial. Então, assim, é melhor excluir tudo que vocês têm aqui, que hoje, que a não ser, óbvio, dá uma olhada antes de excluir, porque às vezes tem coisas que vocês têm que fazer de verdade. Se excluir, vai sumir da sua atividade. E deixa só aquelas que são importantes para vocês acompanharem de fato. Tipo, ó, no meu caso aqui, eu só tenho que acompanhar essa daqui, porque é o único lead que eu estou tratando. E o que que é importante a partir de agora? Assim, olhem a base de vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, da Sabrina que mudou de área. Analisem de trás para frente. O que que é analisar de trás para frente? Primeiro, vai na pré-implantação, cria as atividades para matar aquilo que tem que ser feito. Ah, preciso do contrato, etc. Negociação, cria atividade de follow-up. Cotação, cria atividade de cobrar o pessoal do placement. De reunião, para agendar a reunião. De oportunidade, de atividade de ligação. O resto, tira do pipe drive de vocês para não ficar sujando o pipe drive de vocês, né? O pipeline, na verdade, de vocês. E com isso vocês vão limpando ao longo do tempo. Ah, beleza. Aqui vocês vão ter o histórico das atividades. Por que que eu falei para vocês vincularem o Outlook de vocês? Quando vocês vincularem o Outlook de vocês, esse campo aqui vai aparecer, ó, e-mail. Provavelmente o de vocês não deve estar habilitado. E quando tem um e-mail aqui habilitado para vocês utilizarem, vocês podem utilizar uma coisinha aqui chamada modelo.
Vê aí se alguém tem habilitado isso aqui. Acho que provavelmente vocês não devem ter habilitado. Mas vamos supor, ó, aqui, ó, eu já deixei alguns modelos de e-mail disponíveis para utilizar. Então, vou colocar aqui, ó, no caso de um e-mail de oportunidade. Eu escolhi aqui essa opção de quebra-gelo. Aqui ele já entrou com um nome padrão, que vocês podem alterar. E aqui, acho que né, na verdade eu mudei o template. Peraí, deixa eu ver. Ah, não. Esse aqui, de quebra-gelo. Eu fiz até um nomezinho bem simples, né? Jogo rápido, né? Eu sei que pessoas como vocês são super ocupados, por isso vou direto ao ponto. Dei um textozinho aqui, tal, uma demonstração de 20 minutos e beleza, envio. Tá vendo? A gente pode escolher vários modelos. Isso aqui é uma mão na roda para vocês. Vocês podem já deixar isso aqui já tudo esquematizado para enviar o e-mail no dia e horário previsto. Já dá para deixar tudo ó, por exemplo, se eu clicar aqui no enviar depois, eu já posso deixar o e-mail pronto. Ou seja, se eu sei que eu vou fazer um follow-up via e-mail, eu já deixo ele aqui pronto, o e-mail. Já faço o follow-up de todo mundo de uma vez. Um dia só eu mato o follow-up de todo mundo. Então, por exemplo, eu posso chegar lá em oportunidades, olhar todo mundo que tem as oportunidades e já deixar tudo prontinho os e-mails. Olha, faz tempo que a gente não conversa, vamos reativar. Enfim, eu estou criando alguns modelos aqui que eu estou deixando pronto para vocês, que vocês vão ter lá. Por exemplo, esse modelo aqui de acompanhamento. Esse modelo de acompanhamento, ele já vem com o nome aqui, ó, acompanhamento da nossa reunião. Ó, obrigado pelo seu tempo, por explorar o potencial na parceria. Parece que o nosso produto pode resolver alguns problemas que você tem na sua empresa. E aqui deixo para vocês preencherem, ó. Ó, recurso número 1, por exemplo, o nosso PGR permite que você X coisa. O nosso APS ajudará você em. O nosso time de saúde minimizará o problema X. Então, aqui já está fácil para vocês escreverem, porque isso aqui vai depender da conversa que vocês tiveram com o cliente. Isso aqui é um modelo. Então, assim, tá fácil aqui para vocês. Aí eu posso colocar aqui, ó, enviar depois. Entende? Então, assim, vocês utilizando a ferramenta a favor de vocês, vocês ganham tempo para tudo. Imagina, numa semana, vocês vão conseguir fazer, sei lá, 100, 200 atividades, se vocês programarem tudo. Sabe, vocês ganham um tempo assim surreal. É só utilizar a ferramenta. Essa ferramenta Pipe Drive é uma das mais completas do mercado. A gente tem um canhão na mão que a gente não usa. Essa é a realidade. A gente tem um canhão na mão que a gente não usa. E ele vai diminuir bastante o tempo de vocês. Beleza. Já falei da questão do e-mail aqui, né? Arquivos. Todas as vezes que tem cotação, principalmente, cotação, documento que foi enviado, contrato, essas coisas, é muito importante subir aqui para ficar preso no pipe, para justamente quando outra pessoa for detectar ou for fazer contato, já vai ter acesso à última proposta, à última versão da apresentação personalizada, o último documento, enfim, ter essas informações aqui ajuda muito todo mundo. Beleza? Dúvidas até aí? Essa parte de anotações. Deixa eu falar de um outro game bem rápido aqui para vocês também, que é a questão da agenda. Vocês já utilizaram? Pode falar, Fabi. Tá, Oi, com seu Ti, microfone eu desligado. botei até aí no chat, esse e-mail enviado pelo Pipe vai para a nossa caixa de itens enviados no Outlook? Vai porque ele está vinculado, ele usa a sua caixa para disparar. Na verdade, assim, ó, tá vendo que aqui, ó, no canto esquerdo é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ícone com a caixinha de entrada. A sua caixa de entrada do seu Outlook tá aqui, ó. Essa, no caso, é a minha, né? Mas se você vincular, ela vai para cá. É a sua caixa Mas tá eu digo aqui. lá no seu e-mail, lá no computador, lá no Outlook, lá do e-mail. Tá lá? Esse e-mail que você acabou de enviar, não? Tá? Não, é que eu não enviei, né? Mas estaria. Mas tá aqui, ó, caixa de saída. Você pode ver todos os e-mails que foram enviados aqui. Não, mas eu quero Ele... pesquisar só lá no Outlook, porque quando a gente está na correria, tem que buscar alguma coisa, joga no Outlook o nome e vem tudo. Então, mas se você estiver na correria procurando de um lead, não é mais fácil você olhar dentro dele? Mais fácil. Você vai estar com todo o registro ali na mão. Mas sim, ele vai estar lá. Ele fica lá. Ele fica no seu Tá, Outlook. tá bom, Fica no seu Outlook, sim. tá bom, E obrigada. outra, você consegue olhar o seu Outlook por aqui. E ele, inclusive, consegue. Ele já faz uma detecção
pré-automática. Por exemplo, aqui, ó, ele está detectando que esse e-mail aqui, em algum momento, ele pode se conectar com um lead. Tá vendo? Então, por exemplo, às vezes você acaba de receber um e-mail, é um e-mail de algum cliente, você pode clicar. Tá vendo que aqui ele abre um campinho chamado vincular item? Vocês estão vendo? Esse vincular item aqui, você pode vincular ele ao negócio. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui no meu caso só tem um, né? Então, eu posso vir aqui e vincular esse e-mail aqui a Bencorp, que é o negócio que eu criei lá, meu. E aí ele vai ficar nos meus registros lá de atividade, que teve uma troca de e-mail e tal. Tá vendo? Eu recebi um e-mail no meu Outlook, não demorei um segundo para dar um clique e vincular aquilo no meu registro. Então, assim, a gente precisa usar. E tem outra ferramenta super importante aqui, que é essa daqui de atividades. Se vocês não vincularem ao Outlook, vocês também não conseguem utilizar o agendador de reunião. O agendador de reunião, você consegue criar a sua agenda. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso criar uma disponibilidade. O que é criar uma disponibilidade? Eu estou direcionando para qualquer pessoa uma hora, né, do meu tempo, e essa disponibilidade vai ficar ativa, sei lá, do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro, todas as segundas e terças-feiras, das 10 até as 17 horas, até as 18, eu estou liberando o meu. Aí aqui eu posso colocar reunião de demonstração, eu posso chamar isso aqui de demonstração setembro, beleza? Perfeito, ó. Quer ver? Eu vou mandar no chat de vocês aí, ó. Ó como fica fácil. Cliquem nesse link aí para vocês verem como ele abre. Ó, é muito Só um fácil. minutinho, Ti. Só um minutinho que o Felipe chamou a gente aqui. Só um minutinho, rapidão. Ô, Ti, o Felipe falou 1 minutinho e a gente já volta. Pode ser? Você consegue segurar? Que ele quer dar um recado pra gente. Tá bom, pode ser. Tá. É um link de reunião personalizada. É esse link que está abrindo aqui na minha tela. Podem olhar na tela que ele está aqui, ó. Tá vendo? Tiago Xavier está convidando você para uma demonstração em setembro de 1 hora. Quando a pessoa escolhe a data, ele vai ter vários horários para poder agendar aqui para travar sua reunião. É óbvio, dá para você configurar isso aqui melhor, por exemplo, de hora em hora, para travar menos opções de agenda. Dá para você fazer bem melhor. Mas todas as vezes que você liberar esse link, você escolhe lá o horário, a pessoa põe lá um nome, o e-mail, o telefone, pode colocar o nome da empresa, porque isso é personalizável. Pronto, isso já vai vir tanto para alimentar o seu pipe. Eu vou fazer um teste aqui. Reunião agendada. Legal, deixa eu ver lá como é que ficou. Pronto, já apareceu aqui nas minhas atividades que eu tenho uma reunião agendada com um lead aqui, o nome dele, os contatos, tudo isso. E todos esses links aqui, o que é legal quando você tem esses links personalizados? Que quando você for mandar um e-mail, por exemplo, você pode criar um modelo seu padrão aqui, você pode colocar, sei lá, por exemplo, eu estou colocando esse e-mail aqui de introdução, que é um e-mail completaço aqui falando de tudo que a gente faz no grupo. Tanto que eu coloquei até um e-mailzinho meio clickbait, assim, ó, eu quero que você saiba de tudo. E aí eu posso colocar aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tô só pegando o link aqui, ó. Vamos agendar um papo. Clique aqui. E aí aqui eu posso colocar o link da minha agenda. Ou seja, mandei um e-mail para a pessoa, ele pode clicar aqui e agendar diretamente. Vocês já ganham um outro mega tempo para fazer isso. Deixa eu ver aqui, ó. Vou até enviar aqui que a família me perguntou. Estou enviando aqui o e-mail.
Deixa eu ver se chegou no meu Outlook. Primeiro eu vou ver se chegou no meu Outlook aqui. Ele está me mandando as confirmações dos horários. Pronto, disparou o e-mail aqui. Aqui, ó, fica como informação de e-mails. Ó, quando eu clico no campo de e-mail aqui, que a Fabi perguntou aqui, ó, quando eu clico aqui na aba de e-mail, aqui embaixo em histórico, ele já abriu o histórico, né, do e-mail que eu mandei, tá aqui, né? Tá aqui em histórico também tem todas as atividades. Eu posso clicar em todos e enxergar todos de uma vez, ou eu posso clicar nas abas aqui relacionadas, né? Então eu relaciono aqui o e-mail e eu vejo o e-mail que foi enviado. Deixa eu até compartilhar uma outra tela, que é a tela do Outlook, para vocês verem que o Outlook também tá lá no meu Outlook, ó. Deixa eu. Ai, caramba. Enfim, tá no meu Outlook aqui. E deixa eu pegar aqui só outro ponto. Deixa eu ver aqui, peraí. Espera aí, segundinho, que eu vou compartilhar outra tela. Hum. Tá vendo meu Outlook agora, vocês? Tá vendo ali, Fabio, esse e-mail que tá marcado? Eu quero que você saiba de tudo. Ficou lá, ó, que eu acabei de disparar, tá bom? Então fica o registro, sim, dentro do Outlook, do que a gente está compartilhando e mandando por aqui também. Ele fica nos dois. Ele fica aqui, que é o registro mais importante do Pipe, mas ele vai também para o seu Outlook. Aí você só tem que saber o nome da pessoa, o nome do e-mail que você mandou, porque no Outlook você vai ter que procurar como o nome do e-mail que você editou. Beleza, chegando nesse processo aqui, veio aqui para a etapa de pré-implantação. Aí você tem aquelas etapas a concluir quando você dá o ganho, né? Aí aqui, ó, você tem o ganho que você já colocou, ele até aparece uns efeitinhos aqui, e após o ganho, automaticamente ele já pede para você agendar um follow-up. É até automático, assim, deu ganho, beleza, tem a reunião de implantação, alguma coisa desse sentido. Você já cria aqui um follow-up. Se não quiser criar um follow-up, beleza, tá aqui, ó. Eu dei como ganho, o que aconteceu? Desapareceu da minha visualização, mas eu vou ver ele aqui na minha visualização do Q3, que é onde nós estamos. Então aqui, beleza, apareceu. Deixa eu até ver agora como é que aparece no meu relatório de vendas. Ó, tá aqui, ó, vendi 10K, progresso do negócio aqui não tem. Eu vou ver se eu consigo criar uma visualização aqui para deixar padronizada do que vai entrar de valor financeiro no período. Eu tenho como fazer alguns filtros aqui e já vejo se dá para a gente deixar como padronizado isso, para a gente enxergar o que fatura de recorrência do ano. Como não era o objetivo aqui do papo de hoje, mas eu me comprometo a ver essa visualização e devolver para vocês numa segunda oportunidade. Mas a gente já consegue ver aqui que teve esse fechamento, né? Então fica aqui tudo registrado. Pode falar, Lê. Ô, Ti, a gente consegue colocar um checklist lá no card do pré-implantação, igual você mostrou que tem nas fases, nas etapas Consegue. de implantação? Porque daí, a gente com esse checklist, eu tenho certeza que eu estou mandando para implantação tudo certinho, tudo redondinho, não está faltando nada, entendeu? Consegue. Inclusive, a Carol está preparando esses checklists que dá para a gente colocar isso como modelo dentro do próprio Pipe. Assim que ela liberar esse checklist aí, eu consigo compartilhar com vocês. Estou anotando aqui essa informação. Fechou. Ó, e aqui acho que já estou chegando nos finalmente, só vou checar se tem alguma informação. Eu comecei a utilizar também algumas automações. Eu tenho mais algumas outras automações para rodar aqui, mas, por exemplo, essa primeira automação, que é comercial e projetos, ou seja, toda vez que dá ganho, ele vai mandar um e-mail falando que foi um projeto ganho e vai mandar lá para o projetos. O segundo, ele vai mandar um e-mail dizendo que tem um novo cliente na casa.
etc., ele vai fazer um aviso, né? Aqui de novo, cliente na casa. E depois também, quando a gente cria um e-mail lá na parte de oportunidades, ele manda um e-mail padrãozão apresentando o grupo LAC 44 para essa pessoa que foi criado no Oportunidades como padrão. Eu ainda estou melhorando nesse processo, tem uma série de detalhes ainda para serem aperfeiçoados, mas já tem bastante coisa que a gente produziu aqui e consegue aperfeiçoar. Dúvidas até aí? Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto que eu não coloquei aqui nas minhas anotações enquanto. Podem perguntar se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Visualização lista de leads. Queria perguntar, a gente consegue deixar por escrito alguns regramentos básicos, o que é obrigatório de preencher, questão do faturamento que a gente estava aqui conversando, depois alinhar com o Felipe especificamente, obrigação, como é, fica que o processo daquilo que é obrigatório para o comercial dentro do PAI. Eu tenho até um processo desse, eu não, né? Que na verdade não era eu que construí isso, mas eu tenho um documento que eu posso criar aqui e compartilhar com vocês, sem problema. Criar esse documento não é complexo, não. Fica tudo no mesmo entendimento. Se escapou alguma coisa, a gente volta lá e consulta novas Não, sem problema. Eu vendedoras, acho que o enfim. mais fundamental aqui, de novo, é a gente ter essa visualização do lead da forma correta no preenchimento dele lá dentro. Acho que esses são as etapas mais importantes aí. E aí, assim, eu vou trazer essa informação deixa eu até anotar aqui para não perder, do registro de atividades, né, obrigatórias no Pipe, e também a visualização do faturamento no ano. Aí eu vou abrir de novo aqui aquele card que eu dei como ganho, só para a gente ver um negócio. Se eu entrar nele de novo aqui e colocar como reabrir, ele vai voltar lá para aquele meu cardzinho, né? Então ele sai daqui e vem de novo aqui para pré-implantação. Nessa parte de produtos aqui, na hora que você for adicionar um produto, deixa eu ver aqui se dá para colocar produtos. Tem produtos. É importante vocês verem que tem tudo, tem agenciamento, aqui tem muita coisa cadastrada. Tem agenciamento, tem vitalício, né, que a gente recebe todos os meses. Avaliação, tem todo tipo de configuração de produto aqui, ó. Ele tem detalhado aqui para a gente colocar. Dificilmente você vai colocar alguma coisa no seu orçamento que não existe aqui, tá? Beleza? Se não tiver aqui, aí a gente pode cadastrar também, se for uma coisa nova, não tem problema, mas dificilmente o que vai estar aqui vai ser algum produto que a gente não considerou ainda. Outro ponto super importante aí que eu queria trazer nesse papo aqui com vocês é que sobre materiais. Vocês têm acesso aqui a esse link aqui, deixa eu até copiar de novo aqui, que é os materiais institucionais da companhia. Nesses materiais institucionais, a gente tem todo o material interno, né? Então, assinatura de e-mail, esse novo fundo que a gente está utilizando aqui no período do top, que vai até outubro. O playbook, a versão mais atualizada do playbook, material de apoio de vendas. Aqui já tem uma série de documentos padronizados. O que nós vamos colocar aqui que é novo é esse aqui de propostas. Eu ainda não atualizei, mas eu vou deixar aqui a última versão de todas as propostas que a gente tem, de benefícios, de ocupacional, as propostas de gestão. Então, por favor, assim, eu vou mandar um e-mail para vocês oficializando quando isso aqui estiver disponível, os modelos, para a gente utilizar sempre os modelos mais recentes, para a gente acabar com esses Frankenstein que a gente tem aí, que a gente vai somando um pedaço de um, pedaço de outro, uma informação do passado, etc. Eu já peguei bastante conteúdo com vocês, para a gente atualizar isso, então ao longo do tempo eu vou atualizar isso para vocês poderem utilizar esses modelos de propostas aí mais atualizadas.
tá legal? A gente vai estar construindo isso, mas sempre fiquem atentas com esse link aqui dos materiais institucionais, usem sempre as últimas versões do que estiver aqui, tá? Se vocês estiverem utilizando outro tipo de versão, ele vai ser uma versão desatualizada, Frankenstein da vida, que é o que a gente quer eliminar, tá bom? Padronizando todas as questões. Deixa eu ver se tinha mais algum recado aqui. Eu acho que era isso, gente. De uma maneira geral, eu queria mais fazer um papo para a gente atualizar as informações do Pipe, né? Trazendo toda essa visualização aqui nova. Se vocês não tiverem dúvida, eu acho que do meu ponto aqui a gente pode encerrar. Ô, Ti, eu já tive a sincronização aqui do Outlook com o meu Pipe, e, assim, né, é totalmente diferente daquilo que a Yasmin tinha orientado a gente no passado, tá? Então, vou começar a trabalhar dessa forma para me ajudar, para eu ser mais Assim, rápida, de mais novo, cara, efetiva. o Pipe, ele é o maior, ele é o melhor amigo de vocês, ele reduz o trabalho de vocês, sabe? Sim. O que eu quis trazer hoje para vocês aqui com essas novidades, modo de falar, né? Porque na ferramenta não é tão novo, mas nessas formas de trabalhar é justamente para vocês diminuírem o tempo que vocês empregam para fazer algumas atividades. Se você parar, por exemplo, sexta-feira à tarde, sei lá, pegar todos os contatos que você tem que fazer na semana seguinte e provisionar tudo isso dentro seja e-mail, mensagem, ligação, colocar tudo lá, na semana seguinte você já tem a lista de tudo que você precisa fazer. Sim. Entendeu? Você pode, por exemplo, a Fabi falou da questão de cobrar os contratos. Você pode deixar e-mail rodando de cobrança de assinatura de contrato automático ali. Sim. Sem Vai ajudar bastante a ficar se gente. estressando, sabe? Sem ficar se estressando. Validação de documentos, esse tipo de coisa. Então, você pode criar aqui uma série de atividades e também, né, utilizar a própria ferramenta para fazer esse processo para vocês. Eu não sei se vocês têm acesso às automações, eu acho que não, acho que sou só eu aqui, mas criar as atividades é o melhor caminho para você reduzir atrito e tempo de trabalho. Beleza. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, Muito podem obrigada, mencionar. Ti. E assim, eu estou me inteirando também, tanto quanto vocês na ferramenta, mas o que eu puder ajudar é só entrar em contato. Super obrigada. Valeu, Obrigada, gente. Super Ti. obrigada pelo Obrigado. empenho, pelo treinamento. Valeu, gente. Até mais. Até a Obrigada. próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.